So thank you, Juliana, very much for your fabulous presentation and your amazing work over the last many years, but actually formally in the Washington, Brazil office since February 2020. And I think for a person who has personally written a book about solidarity with Brazil during the dictatorship in the United States, it's really clear that this is a step forward. There's never been a dedicated office focusing only on Brazil that has a progressive voice in Washington, D.C. And what Juliana is doing and what the team that she's building is doing is very, very important in that direction. So now it's my tremendous honor and privilege to introduce Paulo Abrão as the keynote speaker of the Third National Conference of the U.S. Network for Democracy in Brazil. Paulo is widely known in Brazil and internationally as a defender of human rights. He served as executive director of the Mercosul Institute for Human Rights, Public Policies. He was the president of the Amnesty Commission in Brazil and a member, the National Secretary of Justice, the president of the National Committee for Refugees, and the president of the National Committee Against Human Trafficking, and finally, the president of the National Council to Combat Piracy and Crimes Against Intellectual Property. Most recently, he was the executive secretary of the Inter-American Commission on Human Rights of the Organization of American States. He is currently a visiting scholar at Brown University at the Watson Institute for International and Policy Studies, Policy Affairs, and is affiliated with the Brazil Initiative, the Center for Latin American and Caribbean Studies, and the Center for Human Rights and Humanitarian Studies. And after his presentation, we'll have time for questions and answers from our participants. Paulo Abrão. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, todas, todes. Eu quero fazer um agradecimento muito especial ao convite recebido da professora Gladys, do professor James Green, da Juliana, do Rony também, aí participando, da Marina, da Iman, e parabenizar toda a equipe que tem participado e organizado esse trabalho absolutamente incrível da rede, do escritório. Realmente é uma referência fundamental hoje para a organização da luta e da resistência democrática no Brasil. Eu fico muito honrado de receber o convite para participar dessa conferência, da terceira conferência, e quero, na verdade, aqui ter a chance de dialogar, trocar algumas ideias de uma maneira bastante direta e informal com todos os participantes, saudando a todos aqueles que estão em diferentes lugares, com o objetivo de responder um pouco ao que me foi solicitado, ajudar a elaborar um pouco uma análise da conjuntura, ou pelo menos um diagnóstico da nossa conjuntura, onde estão os principais desafios e oportunidades desse contexto tão difícil que o nosso país vive. E queria exatamente partir de uma constatação. Ou seja, considerando que a rede ela foi criada exatamente para defender a democracia no Brasil, nesse tema eu gostaria de começar afirmando que o Brasil vive uma verdadeira encruzilhada histórica. Todos nós sabemos que nós vivemos uma transição democrática controlada e que esses passos foram muito bem calculados, como a lei de autoanistia, a impunidade, com a destruição dos arquivos centrais, com o pacto de silêncio, com as primeiras eleições presidenciais indiretas, com uma transição lenta, gradual e segura, depois de 21 anos de ditadura. E apesar das críticas a esse modelo de transição controlada e da própria falta de uma justiça de transição, cujas consequências nós sentimos até nos dias de hoje, né, até hoje, também é preciso registrar que todos os governos, desde a redemocratização, assumiram algum tipo de compromisso em dar implementação a essa agenda de democratização gradual do nosso país. O governo Sarney atuou para desmantelar os antigos órgãos de repressão, como, por exemplo, a extinção da Divisão de Censura Federal. No governo Collor, se determinou a abertura dos arquivos da ditadura no Arquivo Nacional, se extinguiu o Sistema Nacional de Informações, o SNI. No governo Itamar, como se sabe, se dedicou à estabilização econômica,
o governo Fernando Henrique foi criada a Comissão de Mortos e Desaparecidos, a Comissão de Anistia, o Ministério da Defesa, submetido a um civil, ao poder civil. No governo Lula se promoveu um reposicionamento sobre o papel da memória na sociedade brasileira, as caravanas da anistia, o debate sobre a validade da lei de anistia, o projeto Marcas da Memória, a própria ampliação dos espaços de participação social. No governo Dilma, a lei de acesso à informação, as clínicas do testemunho, a Comissão da Verdade, ou seja, esses são apenas alguns dos exemplos dessas tarefas e compromissos contínuos que os distintos governos, desde a redemocratização, mantiveram nessa agenda da redemocratização. Então, de alguma maneira, todos esses governos deram essa continuidade, ou a essa agenda da redemocratização, ou a agenda considerada pendente da nossa transição democrática, e, com isso, contribuindo para a consciência sobre a necessidade de uma condenação política e moral da ditadura como forma de governo, promovendo a importância de se cultivar a democracia. Obviamente que nesse processo houve tensões e divergências, especialmente sobre a medida da intensidade e do aprofundamento dessa experiência democrática. Alguns entendendo que a democracia brasileira já estava consolidada, e outros entendendo que a democracia brasileira é um processo que requer permanente atenção e cuidado, e que a agenda da transição estava incompleta. E até talvez por isso, por exemplo, alguns setores não entenderam o significado do questionamento lá em 2010 sobre a validade da lei da anistia, das iniciativas para a responsabilização dos torturadores e da promoção do reconhecimento do dever de justiça com as vítimas da ditadura militar. Ou seja, como uma medida de construção de garantias de não repetição, como uma necessária resposta institucional forte para manter a vergonha do fascismo dentro do armário e, principalmente, para instalar na sociedade brasileira que o reconhecimento de um legado de violações graves e sistemáticas gera obrigações do Estado com as vítimas e com a sociedade. Mas, independentemente dessas divergências, o fato é que nós estamos diante, pela primeira vez no período democrático, de um governo que faz uma ruptura e interrompe essa agenda da redemocratização, ou a agenda da democratização do Brasil. E que, ao contrário, um governo que defende, que celebra, que ovaciona a ditadura, que justifica os seus atos e, de maneira muito grave, provoca revitimizações a todos aqueles que foram atingidos por atos de exceção durante os 21 anos autoritários. A interrupção dessa agenda de transição democrática e a adoção dessa retórica pelo presidente, ela não é um simples negacionismo da história. Ela é efetivamente uma tentativa de construir uma nova memória, de reescrever a história. A natureza, ou o próprio motivo da existência do governo Bolsonaro, como muito bem apontou Michel German, classificando esse tema numa outra conferência, é a de superar e tentar apagar o passado de violência e o passado de dor do Brasil. O presidente Bolsonaro ele não é apenas um ator político que acidentalmente ascendeu ao poder, ele não é uma espécie de um ponto fora da curva da nossa democracia ocidental. Efetivamente, ele representa um projeto, e por isso que eu acho que para esse debate ele é fundamental nós termos muito claro a centralidade da questão militar e da nossa democracia tutelada. O governo Bolsonaro é um governo de vocação militar. O projeto do presidente é resultado de uma construção de militares, que começou ainda antes de 2014, mas que começa a se efetivar concretamente em 2016. A militarização do governo dele é muito representativa dessa vocação. O presidente é militar, o vice-presidente é militar, o ministro do governo da Casa Civil é militar, o ministro-chefe da coordenação política é um general. Era. O ministro da Saúde, até há pouco, também era um general. O novo presidente da Petrobras é um general.
né? E até para órgãos típicos de direitos humanos que investigam a própria conduta e responsabilidade dos agentes estatais, estão sendo nomeados membros militares, como no caso do Comitê Nacional contra a Tortura e da Comissão de Anistia, desvirtuando o critério próprio de idoneidade para esses cargos, né? Como a imprensa já divulgou, o número de militares que ocupam cargos civis na administração ele passou de 2.700 para mais de 6.000, e outras estatísticas falam que seriam mais de 11 mil militares. Se nós também lembrarmos que está em marcha todo um processo de militarização das escolas públicas, com a criação do Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, aí está uma fotografia muito representativa desse processo. Mas, de toda maneira, quero deixar claro, assim, o governo é de vocação militar, não porque o presidente e o vice-presidente da República são militares, e nem só porque militares têm ocupado o Palácio do Planalto, as adjacências, ou os militares, fardados ou não, têm ocupado milhares de cargos públicos. O governo é de vocação militar pela sua ideologia, pela sua origem, pelas suas práticas baseadas na ideia da hierarquia e da disciplina, por exemplo. Então, esse é um projeto cuja ideologia reproduz a doutrina da segurança nacional, né? Que representa a mentalidade militar, que predica a lógica do inimigo interno permanente e que, consequentemente, não atribui relevância às organizações populares, à ciência, aos cientistas, aos ambientalistas, à esquerda em geral, obviamente, às instituições públicas civis da região. Esse conjunto de organizações que, na visão deles, historicamente seriam muito onerosas, que requeriam dedicação de tempo excessivo, ou que são ineficazes, ou, num discurso mais radical, que seriam corruptas, né? Então, se trata de um movimento muito mais profundo e complexo. É uma camada de pensamento reacionária, conservadora, que esteve muito tempo submersa, mas que, enfim, colocou a cara a público, perdeu a vergonha a partir da violência política em 2016, do golpe em 2016. E é um projeto que apela para um discurso muito perigoso, como nós sabemos, né? A ideia de um povo homogêneo, que atrás de um líder messiânico ou de alguns líderes, que sabe tudo, que supostamente fala pela maioria, né? Um discurso que demoniza os adversários, que não esconde o seu desdém pelas instituições democráticas, pela ideia de igualdade e justiça social. Inclusive, um estudo muito recente sustenta que a própria ascensão do Bolsonaro e o modo de atuação do governo também segue estratégias militares, como a estratégia da guerra híbrida, onde o objetivo é criar um ambiente onde as pessoas ficam desnorteadas, perdem a sensação da realidade, não sabem bem diferenciar a realidade da artificialidade. E o que isso revela para a situação brasileira, ou para o caso democrático brasileiro? Na minha visão, pelo menos duas coisas, né? A primeira é que a nossa democracia ela segue sendo tutelada. E, de alguma maneira, essa tutela, ela silente, né? Ela se apresenta, vez ou outra, na forma de uma ameaça velada, como foi no excesso de preocupação com a reabertura democrática, lenta, gradual e segura, ou na aprovação da lei de anistia como regra de impunidade, ou na própria derrota da emenda das diretas já, ou na atuação dos bastidores na votação da reinterpretação da lei de anistia no Supremo Tribunal em 2010, mas às vezes ela também se revela de maneira muito explícita, como foram as ações para desestabilizar o governo Dilma na campanha contra a Comissão da Verdade, ou agora na fatídica ação do comandante do Exército, que, por meio de um tweet, que agora diz haver discutido com os generais de 4 estrelas, segundo essas memórias do general Vilas Boas, enviando um recado para o Supremo Tribunal, no caso Lula, né? E, mais recentemente, o vice-presidente general, num artigo publicado, sustenta que a sociedade brasileira deve aos militares a democracia que temos.
e que são eles que a defendem, deixando no ar esse recado de que os militares podem e devem fazer mais que a Constituição efetivamente autoriza. E um segundo aspecto, como decorrência do primeiro, é de que é muito importante entender que, por essa mesma razão, quem sabe se poderá derrotar o Bolsonaro, mas não necessariamente o bolsonarismo. Ou que uma derrota dele não eliminará necessariamente o bolsonarismo, ou que se chama de bolsonarismo, que é essa visão ideológica e social que é muito anterior a ele. Então, o que está em jogo no Brasil é combater quem personaliza esse autoritarismo de extrema-direita, mas não se pode perder o horizonte de que o principal é enfrentar esse projeto autoritário e essas expressões políticas neofascistas, né? Então, a conjuntura brasileira ela é muito profunda. O golpe de 2016, e aqui já foi comentado, ele abriu a caixa de Pandora, né, como afirmou a própria ex-presidenta, ou semeou o ovo da serpente. Desde a redemocratização, o nosso país vinha apresentando consideráveis esforços nessa construção institucional voltada ao fortalecimento das garantias democráticas. Em todos esses anos, houve mudanças que buscaram reforçar o compromisso do Estado em consolidar instituições e políticas públicas promotoras da democracia e dos direitos humanos. Mas hoje nós vivemos um desafio muito considerável e crescente para que se alcance os anseios que o país possa desfrutar de uma vivência democrática plena, inclusiva e que garanta os direitos de todos e todas e todos, sem distinção. Então, as instituições democráticas hoje estão sendo socavadas sistematicamente dentro do nosso país. É uma situação que passa desde as manifestações antidemocráticas, mas também até pela extinção, o enfraquecimento de dezenas de instituições participativas, pela extinção de canais de diálogo intergovernamental com a sociedade civil, pela diminuição de instituições protetivas de direitos humanos e do meio ambiente, como a FUNAI, o IBAMA, o INCRA, a Fundação Palmares, o Comitê Nacional contra a Tortura, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, a Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo, Trabalho Infantil, tantas instituições que foram enfraquecidas, estranguladas administrativamente, orçamentariamente. Os ataques diretos que o chefe do Poder Executivo realiza contra as decisões da Corte Suprema do país também é muito sintomática desse cenário de crise institucional. Essa primeira crise que é muito representativa dessa conjuntura brasileira. A instrumentalização política e eleitoral do sistema de justiça que ocorreu durante a Operação Lava Jato também resultou numa profunda desconfiança de certos setores democráticos, né, no sistema de justiça e no Ministério Público. Uma desconfiança que apenas agora começa a ser revertida com as recentes decisões sobre o caso Lula na Corte Suprema. Mas, apesar disso, a insegurança jurídica sobre as garantias e direitos individuais dos cidadãos que a Lava Jato violou, ela ainda estão presentes. Essas recentes decisões da Corte Suprema, até quem sabe, pode estar abrindo um caminho para oferecer uma saída democrática para essa crise que o Brasil se afundou. A segunda crise dessa nossa conjuntura é a crise econômica. Eu não sou nenhum especialista em temas econômicos, mas apenas deixar a informação de que o Brasil é a única grande economia em plena desaceleração em 2021. E isso vai ter um reflexo muito pesado no processo de empobrecimento social, no mundo do trabalho. E, obviamente, parece que não há nenhum indício de que esse modelo dogmático econômico neoliberal do governo vai dar resposta para essa profunda crise. A terceira crise é uma crise de governança. Não falo de governabilidade, é uma crise de governança, né? A incompetência do governo ela é dramática, apesar de que não é algo que surpreende. Primeiro porque o projeto de administração é anti-Estado. Ele não está preocupado em estruturar a oferta de serviços públicos para atender às necessidades da população e sim reduzi-la. E, em segundo, porque o Brasil também vem perdendo progressivamente muitos talentos. E não vai ser fácil reativar o estímulo e o entusiasmo de muitas pessoas em participar de um projeto de construção de país,
especialmente dentro de um sistema que promove perseguição política, lawfare administrativo ou outras práticas coercitivas. E a quarta crise ela é sanitária, né? O negacionismo, a sabotagem, as medidas sanitárias, o boicote à vacina, foram uma estratégia intencional e calculada, e cuja aposta equivocada estão resultando numa verdadeira tragédia social. E isso foi demonstrado, inclusive, agora num recente estudo da Universidade de São Paulo. Então, se trata de uma tragédia que não se reduz a uma tragédia de saúde pública, né? Porque ela agravou todos os problemas estruturais da sociedade brasileira. Agravou a desigualdade, agravou a violência, agrava a discriminação. A população pobre, preta e de periferia, discriminada e negligenciada historicamente, é a população que está sofrendo um impacto diferenciado dessa crise sanitária. E as principais vítimas são pessoas e grupos em situação de especial vulnerabilidade. São aqueles afetados pelas profundas disparidades sociais, aqueles que vivem em pobreza, em extrema pobreza, pela precariedade de água potável, de saneamento, de insegurança alimentar, de situações de contaminação ambiental, de falta de moradia, etc. A mortalidade, ela é I think Paulo Paulo's has frozen. Is he back with us? Está ok? Oi, yes. Pode voltar, Paulo. Então, é parte. Rony, ele congelou. He froze again, right? Yeah, you have to announce it to people and tell them to go out and come back in. Okay. So we just asked Paulo if Paulo, se você puder sair e entrar. He left the meeting. He'll be joining again now. Rony, me avisa se podemos seguir. Okay, we can. Let's try again. Hopefully this time it'll work. Ok? Vou seguir então. Então, veja, nós estamos falando que metade da população hoje não está se alimentando como deveria. Ou o governo não entendeu a gravidade dessa crise pandêmica e social que nós estamos realmente vivendo, ou nós estamos frente a uma das piores atrocidades e crimes contra a humanidade, graves violações de direitos humanos da nossa história. E a recente instalação da CPI no Congresso para investigar responsabilidades, ela vai ter que ser objeto de muita atenção da comunidade internacional, porque a nossa forte tradição de conciliação política, ela tende a instrumentalizar a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, eleitoralmente, né? Então, vai depender de muita mobilização pública e social para empurrar a uma investigação séria e uma investigação diligente. Mas, enfim, mas também onde estão as fontes de esperança nesse cenário devastador e autoritário? Acho que a situação hoje do Brasil, nós temos percebido pelo menos 4 formas principais de resistência. A primeira delas, a resistência institucional. Definitivamente, hoje, a Corte Suprema é um lugar de resistência para a proteção de direitos e liberdades individuais e coletivas. Tem sido um lugar de contenção dos arroubos autoritários, de parte dos arroubos autoritários e de medidas antidireitos. É um lugar muito relevante que, por exemplo, derrubou o decreto que permitia o governo fazer intervenção, indicar diretores interinos nos institutos de educação, derrubou trechos
do decreto que estabelecia eliminar a participação da sociedade civil no Conselho Nacional de Criança e Adolescente, derrubou a lei que obrigava as escolas e bibliotecas no Amazonas a terem uma Bíblia, derrubou a decisão do ministro do Meio Ambiente que tirava a proteção das restingas e dos manguezais, considerou inconstitucional as novas normas do Ministério da Saúde que discriminava a doação de sangue por homens homossexuais, revogou o artigo da medida provisória do governo no início da pandemia que suspendia parte da lei de acesso à informação, agiu para evitar censura a livros no Rio de Janeiro, suspendeu trechos de decretos agora, não, recente, decreto de armas do Bolsonaro, que entrou em vigor nessa última terça-feira, atuou de maneira contundente na época das manifestações antidemocráticas, abrindo o inquérito das fake news sobre os discursos de ódio, enfim, sem dúvida alguma, a Corte Suprema tem cumprido um papel constitucional, check and balance, que deve ser reconhecido. Porém, a chegada de 2 novos membros indicados pelo governo pode mudar alguns entendimentos. A segunda, o espaço de resistência social, né, que também tem sido crucial. Todos nós sabemos que os efeitos dessa base etnocentrista, extremista e conservadora do projeto autoritário do governo, ele alimenta os discursos de ódio, ele incita a violência, promove hostilidade, aumenta a discriminação de maneira drástica, a violência contra as mulheres, a violência de caráter étnico, religioso. E são as populações historicamente discriminadas, como as pessoas com deficiência, as minorias sexuais, indígenas, afrodescendentes, migrantes, que estão sofrendo de maneira diferenciada essa violência. E esse é um processo, é uma realidade objetivamente mensurável em distintos países que vivem esses nacionalismos populistas de extrema-direita e no Brasil. Só para compartilhar um indicador, o resultado dessa fragilização da institucionalidade de direitos humanos é o dado recentemente apresentado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas, de que no Brasil, entre 2015 e 2019, 174 pessoas defensoras de direitos humanos foram executadas. Esse número é o segundo maior do mundo, perdendo apenas para a Colômbia, que administra um conflito armado entre paramilitares, governo, ex-guerrilheiros, né, com 390 casos. Então, frente a essa dura realidade, é muito animadora a resiliência da organização social para reagir a essa situação, apesar do ambiente de intimidação, de agressão, de ataques que eles estão sendo submetidos, né? E é importante registrar todas as dificuldades de mobilização também no contexto da pandemia. Uma outra resistência é a resistência política eleitoral, ou seja, a desinterdição do ex-presidente Lula, definitivamente, ela tem impacto sobre o cenário interno brasileiro e tem um efeito crucial sobre a qualidade do debate democrático no Brasil. Porque durante os anos de interdição do principal líder da esquerda, o debate se reduziu a estigmatizar a oposição e a esquerda como corrupta. E aí daí já se cortava todo e qualquer tipo de discussão, né? Eliminava os espaços de discussão programática. E muitos dos atuais líderes que estão aí se elegeram nesse período da esquerda interditada, né? Sem muito esforço. Assim, o regresso da principal figura da esquerda para o horizonte eleitoral já provoca modificações nas posturas do próprio governo e também tende a forçar esse debate programático, né? O próprio centro político do país também foi forçado a acelerar os seus movimentos e explicitar mais claramente as suas diferenças em relação ao projeto autoritário do governo. Então, com a oposição competitiva desinterditada, com o centro político buscando o seu espaço já desde agora, se vai ampliando o ambiente crítico em relação ao governo e ao seu projeto de extrema-direita. E podemos dizer que isso tem um efeito não apenas de aumentar a pressão e a fiscalização sobre o governo, como, por exemplo, a própria instalação da CPI, mas, fundamentalmente, sem exagero algum, tem servido para salvar vidas, né? com o imediato reposicionamento que o governo teve que fazer em relação ao enfrentamento à pandemia. E nós temos aí, pelo menos, 5 forças relevantes que vão estar em disputa no ano que vem. A extrema-direita representada ao Bolsonaro, pelo menos 2 forças de centro-esquerda tentando se posicionar, o PT, o Ciro, a centro-direita ampliada, né, com Dória, o Huck, não sabemos, a esquerda, com o PSOL. Então,
de toda maneira, quem tiver condições de vencer a extrema-direita vai receber um país tristemente traumatizado, debilitado, e vai ter uma grande tarefa de reconstrução em todos os sentidos. Mas também quero falar da resistência internacional, né, nessa avaliação dessa crise. Então, o trabalho que a rede aqui realiza, que o escritório realiza, tem feito a diferença. Porque em todos os regimes e momentos autoritários, o papel da solidariedade internacional ele é decisivo, ele é fundamental. Especialmente o trabalho realizado nos Estados Unidos, porque as elites brasileiras são muito sensíveis ao que se reflete no exterior, em especial nos Estados Unidos, né? Apesar de insensíveis com a sua própria realidade interna. E quando elas recebem pressões externas, especialmente aquelas que podem afetar os interesses econômicos, as estruturas no Brasil se movem, né? Então, nesse cenário, quais são os temas de atenção prioritária num horizonte de curto prazo? E eu não tenho nenhuma pretensão de ser exaustivo, mas apenas trazer algumas sugestões, né? O primeiro deles é seguir documentando e registrando no plano internacional o desmonte da institucionalidade democrática e direitos humanos no Brasil e as violações, as atrocidades, pelo menos por alguns motivos centrais, né? Primeiro, porque o processo de memorialização desse atual período autoritário, ele se faz a partir do presente. A tendência da nossa sociedade em promover grandes conciliações nacionais faz com que nós sejamos um país que esquece muito fácil os seus dilemas, e nisso os nossos estándares de tolerância são vergonhosamente largos. Então é crucial ajudar a documentar e a registrar o presente. A memória do assassinato da Marielle, das ameaças que levam brasileiros ao exílio, dos ataques à imprensa e à liberdade de expressão e acadêmica, dos ataques à comunidade científica, da criminalização dos movimentos sociais, o monitoramento ilegal dos ativistas, da ocupação militar das posições civis, das medidas legislativas restritivas de direitos, dos discursos de ódio e de incitação à violência, do desmantelamento do Estado, do fortalecimento das milícias, da destruição ambiental, da interrupção da reforma agrária, das discriminações e perseguições políticas, enfim. Porque, para além da disputa em torno de ajudar a construir uma consciência crítica na sociedade sobre essa situação, desse trabalho de mapeamento, de denúncia, de registro, de documentação, é que nós vamos ter efetiva condição de futuramente trabalhar para desmobilizar essas estruturas de seção que estão sendo criadas. E evitar que esse ambiente autoritário de seção ele não se transforme em uma nova normalidade, ele não se consolide como uma nova normalidade. E também as vítimas do presente vão depender desses registros de documentação para os seus processos de reparação e busca por justiça no futuro. Segundo, existe um risco real, e nós precisamos falar sobre isso, do escalonamento repressivo no país. O autoritarismo ele reage agressivamente quando ele está na defensiva. O presidente da República perigosamente estimula manifestações sociais dos seus seguidores de caráter autoritário, arma a população, aparelha as instituições policiais para o seu projeto, né? E também os setores sociais que estão sendo afetados pela crise do país, que estão sendo atacados nos seus direitos, têm buscado espaços para expressar a sua insatisfação social. E o alerta importante que a experiência regional tem demonstrado é de que nessas manifestações sociais a resposta repressiva do Estado tem sido muito violenta, como no Chile, no Equador, na Bolívia, na Nicarágua, na Colômbia, agora no Paraguai, mais recentemente. Terceiro, esse trabalho de registro e documentação, ele nesse momento também assume um papel ainda mais interessante para a construção do ambiente de justiça internacional, porque a iniciativa de levar o presidente Bolsonaro ao Tribunal Penal Internacional para que ele seja investigado por responsabilidade internacional penal individual, ela é muito concreta. E essa é uma condição para empurrar o fascismo de volta para o armário, colocá-los no banco dos réus para responderem pelos seus atos. Então, seguir trabalhando documentação e denúncia ajuda a constituir esse corpo probatório que poderá ser muito decisivo para o momento em que a fiscal penal internacional decidir ou não admitir o caso. E a rede pode também ter alguma participação ativa nesse esforço coletivo com a sociedade, ao lado da sociedade brasileira. Um segundo tema de atenção
tem a ver com o estado de vigilância sobre as eleições, né? Antes, durante e depois da sua realização, como a rede já vem fazendo, e aqui já vocês fizeram remissão aí nas apresentações iniciais. Ou seja, é fundamental manter a pressão e o ativismo internacional para seguir alertando sobre os riscos do processo eleitoral brasileiro, porque a primeira dúvida é saber se vai ter eleições. O questionamento permanente das regras do jogo é uma repetição muito clara da postura do ex-presidente Bolsonaro, das ações do presidente Trump nos Estados Unidos. E importantes analistas independentes avaliam esse pouco apreço do presidente às instituições democráticas, o seu questionamento permanente à confiabilidade do sistema de votação eleitoral, como espécie de prelúdio a repetir no Brasil a mesma tática do Trump, né? Sobre fraude nas eleições e abrindo riscos na atual conjuntura até 2022. Com a diferença de que no Brasil as instituições democráticas estão em pleno processo de crise. Segundo, também acompanhado durante as eleições, porque as possibilidades de manipulação e ativação de esquemas artificiais, como foi o esquema das fake news, o escândalo dos WhatsApp, eles ainda estão aí, né? E depois das eleições, porque o reconhecimento do resultado é outro desafio. E a regra na região tem sido de que os resultados eleitorais têm sido muito apertados. Isso gera questionamentos sobre os seus resultados e inquietações também. Hoje mesmo, o presidente declarou que só reconhece uma eventual vitória de Lula se o voto for auditável. Quando ele afirmou no passado que houve fraude nas últimas eleições, muitas instituições se calaram e minimizaram, agora dando margem para se abusar desse tipo de narrativa. E, por fim, também vejo que continuar priorizando a solidariedade internacional com a sociedade civil é fundamental, buscando apoiar seu trabalho de incidência, ajudar a dar visibilidade internacional para que desde fora se consiga fortalecer as posições da sociedade civil dentro do país. Com muita prioritária ou especial atenção ao movimento negro, ao movimento de mulheres, ao movimento indígena, LGBTI, o movimento campesino, o movimento ambiental, porque estas são as comunidades que vivem as consequências do patriarcado, do racismo estrutural, da discriminação histórica, da concentração de renda, da necropolítica. E é esse passado de dor e de violência sofrida por estes grupos sistematicamente marginalizados, excluídos, que o projeto bolsonarista quer esquecer, que ele quer negar e que ele quer reescrever. Inclusive, para as vítimas diretas do autoritarismo do presente, se deve trabalhar a memória da ditadura e suas pontes com o autoritarismo do presente, tanto para conhecer as lições da repressão ou da resistência, e principalmente porque a memória ainda segue sendo a melhor arma humana contra a barbárie. Então, para concluir, eu quero dizer que talvez nós tenhamos perdido a primeira oportunidade para romper com a tutela da nossa democracia, que teria sido o julgamento dos torturadores da ditadura de 64, como um passo necessário para acelerar a finalização das continuidades do passado autoritário e tudo aquilo que ainda restava da nossa ditadura anterior. Quem sabe agora, nesse novo enfrentamento ao autoritarismo do presente, aprendendo com essas lições anteriores, existe uma oportunidade de, desta vez, construirmos uma nova justiça de transição com uma visão desde a perspectiva das vítimas, de fazer da memória da violência institucional um reposicionamento da própria identidade nacional, de promover reformas institucionais, de ter a verdade como eixo ético estruturante da nossa democracia, e fazer do reconhecimento do dever de justiça a base de uma retomada democrática nova. Ou seja, quem sabe da resistência democrática de agora se possa organizar uma resposta social para enfrentar as novas formas de autoritarismo, como disse o Roberto Amaral de maneira muito simbólica. Até aqui, os fardados têm dito que tipo de sociedade devemos ser. Já está na hora de a sociedade dizer que tipo de soldado ela quer. Então, a encruzilhada histórica ela está em decidir se aquilo que hoje é uma repetição de violações do passado também possa significar uma nova oportunidade para a sociedade brasileira promover uma outra compreensão sobre como enfrentar sua violência constitutiva. E, quem sabe, podemos ajudar desde dos nossos lugares e coletivamente a contribuir para que a sociedade brasileira
possa se apropriar daquilo que hoje é dor e transformar isso em luta por justiça. Então, essas são apenas algumas ideias e sugestões para o diálogo com vocês, com todos os participantes, e eu agradeço mais uma vez a grande oportunidade de ter esse diálogo muito privilegiado com todos vocês, que têm feito a diferença para ajudar no enfrentamento dessa situação muito triste que o nosso país tem vivido. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Paulo. É realmente um momento incrível e uma honra para a gente ter você aqui hoje. Eu vou ler, então, algumas das perguntas que foram feitas no chat, no Q&A, e aí eu vou tentar... tem algumas que são do mesmo conteúdo, então eu vou tentar agrupá-las e aí você vai respondendo, pode ser? Beleza. Começando, então, a gente tem duas perguntas. A primeira é da Paula Vargas e a segunda é da Simone Alexandrino Souza. E elas são as seguintes. Então, Paulo, na sua opinião, de que forma esse projeto de militarização atual da Amazônia, com o envio de forças armadas para combater fogos, com o vice Mourão à frente do Conselho da Amazônia, se relaciona ou retoma o projeto da ditadura militar nessa região? E aí, ainda nesse assunto da Amazônia, a Simone pergunta como você vê a aproximação que está acontecendo entre Biden e Bolsonaro em relação à Amazônia. Bom, muito obrigado pelas perguntas. Em primeiro lugar, eu acho que já desde o governo Temer, os militares efetivamente não apenas expressavam um desejo de voltar a cumprir funções efetivas em relação às grandes tarefas nacionais, como não apenas saíram de uma posição de desejo para uma posição de realidade, né? Quando foi a intervenção militar no Rio de Janeiro em matéria de segurança, assumindo a gestão da segurança pública com a intervenção militar na agenda de segurança pública, que, bom, também tem um resultado em matéria de direitos humanos terrível, que ainda merece ser investigado, apesar de todos os esforços que estão sendo feitos para tentar impedir essas investigações. Esse é algo que merece ser levantado, discutido e forçado. E, de alguma maneira, também o projeto em relação à Amazônia, ou seja, assumir responsabilidades dentro da estrutura do Estado brasileiro, dentro dos grandes serviços, né, das grandes tarefas nacionais. Então, nesse sentido, essas duas ações, ou assumir essas responsabilidades adicionais, elas sim têm a ver com um projeto militar, de querer mostrar à sociedade a sua relevância, ou a sua suposta, de reocupar um espaço dentro da política, de reocupar um espaço estatal. Mas também, às vezes, para ser muito sincero, às vezes eu também acho que muitas das motivações ainda têm a ver com disputas orçamentárias, de controle de determinados orçamentos relevantes, né? A Amazônia obviamente que ela tem sido historicamente um centro de preocupações, especialmente por parte do pensamento, dos setores de pensamento nacionalistas dentro das Forças Armadas, né? E essa é uma questão que está posta desde quando o presidente Fernando Henrique criou o CIVAM, para ter um sistema de controlamento, de controle aéreo da Amazônia, e depois foi sendo transformado em outros tipos de sistema, né? E os militares ali sempre solicitando espaço para participar desses processos relevantes, e foram gradativamente recuperando esse espaço. Então, para mim, o tema central está na compreensão muito clara do mandato constitucional das Forças Armadas, nas tarefas que a Constituição autoriza e a Constituição desenhou para que as Forças Armadas... As Forças Armadas, obviamente, têm um papel muito importante na democracia e dentro do Estado brasileiro.
né? E ela tem que se ater a essa competência constitucional. Eu acho que vai ser muito difícil para qualquer governo que vir assumir realizar esse processo de desmilitarização de posições dentro de outras esferas da administração pública, que são esferas tipicamente civis. E que cada uma dessas desativações vai ser uma microcrise muito complicada de se administrar, porque quando os espaços são ocupados pela lógica corporativa brasileira é muito difícil. Então, eu não posso necessariamente dizer que isso tem a ver com uma retomada do projeto militar imediatamente, porque eu acho que, pelo menos na Amazônia, esse projeto sempre existiu, ele sempre esteve ali. Mas eu posso dizer genericamente que a vontade das Forças Armadas em receber responsabilidades relevantes, ela sim tem a ver com esse desejo de ela tutelar partes de outras áreas que ela considera relevante dentro da sua lógica ideológica da doutrina de segurança nacional, né? E a Amazônia é relevante para isso, e a matéria de segurança pública também é relevante para isso. A aproximação do governo Biden com o governo brasileiro na questão amazônica, tal qual recentemente se está tentando construir, eu acho que é algo que ainda tem que ser melhor acompanhado, né? Acho que ainda é preciso saber até que ponto realmente esse processo ele pode estar na esfera ainda das pressões legítimas, das condicionalidades que o governo Biden tem transmitido como mensagens ao governo brasileiro para dar continuidade ao programa de cooperação, até porque ele será cobrado internamente, e a rede e o escritório vai ter um papel fundamental nisso, né, por essa vinculação com o projeto bolsonarista em relação à Amazônia, e acho que é isso que tem que ser desnudado, né, e acho que é esse constrangimento que tem que ser explorado, que o projeto bolsonarista ele não tem, em relação à Amazônia, ele não tem um respaldo dos movimentos sociais, ele não tem um respaldo dos setores democráticos do país, e se o governo dos Estados Unidos realmente concretizar aquilo que hoje está no plano das conversações, ou das pretensões, ou das articulações, ou das formulações, ele também terá um desgaste em relação a isso, né? Mas o diálogo, o fato de que as Forças Armadas estejam participando desse diálogo, ele é um elemento complicador, eu não tenho nenhuma dúvida, porque isso também estabelece conexões entre as Forças Armadas dos distintos países, né? Mas, enfim, também acho que tem que ponderar que as Forças Armadas brasileiras é muito preciosista com o trato da Amazônia, né? E aqui é uma agenda que eles têm uma linguagem muito forte de soberania nacional, de não intervenção internacional. Então, vamos ver como é que isso vai participar e como se vai se conciliar esses distintos interesses, essas distintas visões. Então, eu sugeriria que se acompanhasse um pouco mais antes de tomar algumas conclusões, ou de que nós pudéssemos gerar algumas conclusões já a partir do que isso significa, com toda a sinceridade. Maravilha. Seguindo adiante, então, a gente juntando duas perguntas novamente. A primeira vem, então, da Natália de Campos, do Comitê Defend Democracy in Brazil, New York. Ela diz: obrigada por pontuar o histórico militar, Paulo. Muito importante para os mais jovens membros e membras da USNB que nasceram já na democracia. Há mais de um ano, os movimentos sociais entenderam que não poderiam esperar do governo e arregaçaram as mangas para alimentar a população e tentar garantir algumas medidas sanitárias. Mas, obviamente, não dão conta a nível federal e da enorme carência da população. Quais seriam algumas medidas alternativas que a sociedade civil pode tomar imediatamente, junto a ONGs, a outros órgãos, mas também de qualquer outra forma que você imaginaria, que poderia circunventar o papel do atual governo? Algum órgão de direitos humanos internacional teria algum peso político para mover os pedidos de impeachment de Bolsonaro? E aí, nessa mesma linha, o Maurício Pupo pergunta: considerando e segundo o estudo bem documentado que a negligência com a pandemia é um projeto do governo para a disseminação do vírus,
Você acha ser viável alguma condenação do Bolsonaro e de seus aliados no Tribunal Penal Internacional, para onde o caso já foi enviado? Muito obrigado, Maurício e Natália. Eu vou começar pela segunda, que ela é mais fácil para mim. O caso no Tribunal Penal Internacional ele já foi admitido pela fiscal à tramitação. Então esse é um passo muito importante. Agora restará uma análise de admissibilidade do caso formalmente para que ele possa ir para as etapas, na verdade, uma análise de admissibilidade para que ele se transforme em um caso, ou seja, o pedido foi aceito de ser tramitado. Ela disse que esse pedido ele tinha os elementos que estabelecem o cheiro, né? Os indícios de que que tanto os requisitos formais para a competência do Tribunal Penal Internacional quanto os requisitos materiais de indícios de violações que são aquelas tipificadas pela Corte Penal Internacional, eles estariam atendidos. Mas isso não é nenhuma análise relevante do ponto de vista da tramitação, porque agora ela começará a receber documentações, informações, subsídios, insumos, escutará outros organismos, poderá escutar outros organismos, e para ver se realmente esse caso vai dar seguimento ou não. E aí, nisso, o que vai depender, basicamente, é de uma capacidade de organização da agenda social, crítica e de denúncias, e em também canalizar, no seu exercício de documentação, registro e denúncia, um pouco da linguagem própria do Tribunal Penal Internacional, para que todo esse trabalho ele possa ser aproveitável pelo Tribunal Penal Internacional. E aí, já fazendo uma ponte com a primeira pergunta, outros organismos internacionais também poderão cumprir esse papel. Então, por exemplo, o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, né? A Comissão Interamericana acaba de publicar um informe sobre a realidade brasileira, e nessa apresentação pública, as organizações que estavam aí presentes, elas foram muito diretas. Elas disseram: nós pedimos à Comissão Interamericana que se crie um mecanismo especial de seguimento à situação da pandemia. Isso significa que, se a comissão atende esse pedido da sociedade civil, ela cria esse mecanismo especial de seguimento, ela vai fazer um esforço diferenciado para ajudar a documentar cada uma das situações, ou pelo menos as situações mais relevantes, de violações no contexto da pandemia. Esse eventual informe que poderá sair desse eventual mecanismo de seguimento poderá ser outro elemento probatório muito importante para ser enviado pelas organizações ao Tribunal Penal Internacional, reforçando o processo de formação de convencimento da fiscal penal internacional de que esse caso possa seguir para a segunda etapa, mais além da etapa de simples admissibilidade de tramitação, que é o que já foi dado, que não é pouco. Tá? A admissibilidade de tramitação já é bastante relevante, porque muitos casos nem isso lá conseguem alcançar. Então, é muito difícil também dizer hoje que papel complementar a sociedade civil pode fazer, ou que outras ações pode fazer também para reforçar. Mas eu sugiro fortemente que uma articulação das redes com os sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos, o sistema regional especialmente, mas também com o sistema ONU, porque essa boa complementariedade da força de mobilização social com os instrumentos de obrigatoriedade de recomendações internacionais, ela pode gerar aí uma dinâmica, um jogo ganha-ganha muito interessante, porque depois, em seguida, internamente, as organizações que estão dentro do Brasil também poderão se organizar para fazer as pressões às autoridades para dar cumprimento àquilo que foi articulado internacionalmente. Então, é como se nós pensássemos que você articula as potencialidades de cada uma dessas formas de movimentação. A da sociedade civil, que, obviamente, que tem como força a legitimidade social, o poder das vítimas, né, de falar em nome das vítimas, e o poder de mobilização e de pressão, e, por sua vez, os organismos internacionais,
a partir de seus órgãos técnicos, com seu poder de estabelecer recomendações que são obrigatórias. Se os organismos internacionais eles incorporam as reivindicações da sociedade civil e fazem dessas reivindicações próprias, você consegue dar uma tradução institucional de obrigatoriedade das reivindicações sociais para as autoridades do Estado brasileiro. Então, pode ser uma articulação bastante relevante e acho que as organizações, os distintos grupos e coletivos que estão nos Estados Unidos têm inclusive uma facilidade, ou uma prioridade, ou alguma facilidade mesmo de acesso ao sistema, sistema interamericano, porque ele está baseado em Washington. Mas também são apenas especulações e sugestões, acho que se pode pensar em várias outras alternativas. Ótimo. Terceiro assunto aqui para a gente juntar algumas perguntas, falando então sobre as eleições, né, que estão chegando aí ano que vem. Primeiro, o Antônio Maués pergunta, Paulo, como você avalia o papel da Organização dos Estados Americanos nas próximas eleições no Brasil? E a Marise Barbosa pergunta se você identifica caminhos para a mudança dos votos nas direitas e para o apoio popular ao fascismo. Bom, primeiro, eu considero importante que o Brasil esteja aberto ao escrutínio internacional durante as eleições. E aí não me refiro especificamente ao EA, me refiro ao EA, às organizações, às missões das organizações das Nações Unidas, as missões de órgãos regionais, como o Mercosul, as missões da CELAC, as missões do Mercosul, de grupos do Parlasul, ou seja, existem vários organismos internacionais, regionais ou internacionais, que constituem hoje estruturas de observação eleitoral. E essa e veja que foi o governo Temer que, pela primeira vez, permitiu que houvesse uma missão da OEA observando as eleições do Brasil. A OEA fazia isso em todos os outros países, no Brasil não era uma prática. Mas eu, particularmente, acho que é uma boa prática. Né? Obviamente que houve casos recentes polêmicos, especialmente na situação da Bolívia, que nos fazem hoje ter aí algum tipo de precaução nessas missões internacionais. Mas como regra, como princípio, eu vejo como positivo a presença de missões de observação internacional, a União Europeia, etc. Porque o Brasil tem participado de muitas dessas missões, com representantes em muitas dessas missões, em outros países também. Nas eleições regionais, muitos parlamentares brasileiros, que também são membros do Parlasul, são membros dessas missões eleitorais e faz um relatório. E, às vezes, esses relatórios ajudam também para contrabalancear outras leituras ou narrativas sobre o que possa estar acontecendo dentro daquele país. Então, a priori, eu vejo como positivo. E a segunda pergunta eu me esqueci, perdão. A segunda pergunta foi, deixa eu só abrir aqui ela de novo. Se você identifica caminhos para a mudança dos votos nas direitas e ao apoio popular ao fascismo. Acho que sim. Acho que todos nós temos que manter essa esperança. Eu acho que sim. Acho que tem um grande contingente que votou no projeto da extrema-direita, levados por uma desesperança, levados por um discurso manipulador sobre a realidade brasileira, levados por um discurso maniqueísta da luta contra a corrupção, e que vão se dando conta, e que podem ir se dando conta. Né? E também acho que alguns atores políticos brasileiros, como o próprio ex-presidente Lula, tem uma alta capacidade de diálogo e de mediação social. Para fazer ver, por exemplo, que ao contrário de mitos e dogmas que são construídos junto à comunidade evangélica neopentecostal que acompanha o projeto, que acompanhou massivamente o projeto, que não pode ser nunca generalizada, mas
de que, enfim, nos governos democráticos de esquerda populares se respeita a liberdade de religião, se respeita as convicções religiosas e de que tudo que foi construído é parte de uma narrativa intencional. Então eu acho que sim, com toda sinceridade, acho que sim, mas não é uma tarefa fácil. Acho que tem muitos jogos de interesses nesse processo, do que se visibiliza, o que não se visibiliza em tudo isso, mas tudo depende mesmo da nossa capacidade de mobilização, de organização e de encontrar espaços de disputa dessa consciência crítica da nossa sociedade. O processo eleitoral, quem sabe, pode ser um lugar, o ágora pública, que permitirá fluir melhor esses discursos, mas enfim, há que manter a esperança. Uma próxima pergunta, então, do Duff, né, Gregory Morton, voltando um pouco para a Amazônia, ele diz assim, uma pergunta prática. Para nós que somos estrangeiros, que discurso devemos usar se quisermos falar da Amazônia? Muitas vezes a gente se acha na postura de imperialista e o nosso discurso ambientalista é interpretado como ameaça à soberania. Isso acontece, inclusive, quando falamos com amigos da esquerda brasileira. Obrigado. Primeiro, para mim, só existe um discurso legítimo sobre a Amazônia. Aquele que reflete e dá visibilidade à voz das populações indígenas e das populações ribeirinhas e das populações que vivem dentro da Amazônia. Qualquer projeto de exploração sustentável, qualquer projeto de desenvolvimento sustentável, ele tem que partir do profundo respeito aos direitos da comunidade da Amazônia. E para mim, esse é o ponto, é o meu critério de avaliação da legitimidade dos discursos sobre a Amazônia, para te oferecer, muito objetivamente, um parâmetro para poder medir que tipo de discurso ele é válido desde o plano internacional e que tipo de discurso não é válido. A Heloísa pergunta: Paulo, qual o futuro da CPI? E, na sua opinião, ela pode ajudar ou prejudicar uma derrota do Bolsonaro nas eleições de 2022? Bem, na minha opinião, existe um grande debate instalado, né, que é um debate preliminar, se se deve investir numa interrupção, numa interrupção a mais pronta possível do governo Bolsonaro, com processo de impeachment, fazer dessa CPI um lugar para tentar alcançar esse processo de impeachment, ou se o melhor pela CPI sangrar, o governo desgastar, desconstruir a imagem desse governo perante a sociedade, nos seus discursos de luta contra a corrupção, nos seus discursos sobre uma suposta competência na gestão pública, sobre as correções da postura presidencial, né? E com isso atingir o âmago da sedução que o projeto autoritário de extrema-direita capturou em determinados segmentos que são segmentos que aderiram por ingenuidade, por falta de mais conhecimento, de mais informação, ou que estão aí engendrados dentro de estruturas de repetição lunática dos grupos de WhatsApp bolsonarista, né? Então, essa é uma discussão que eu não tenho a menor intenção aqui de me posicionar sobre ela, porque acho que essas são tensões do processo democrático e que, na verdade, vai acontecer aquilo que a sociedade brasileira tiver capacidade de projetar. Agora, efetivamente, você pode pensar em vantagem e desvantagem de cada uma das coisas. Existem aqueles que pensam que
interromper o mais rápido possível esse regime autoritário, ele é uma necessidade em nome das vítimas, as pessoas estão morrendo do projeto e do que pode acontecer, do risco do que pode vir a acontecer em seguida, né? Mas outros ponderam que isso permitiria ao Bolsonaro todo um discurso de vitimização e alimentaria um segundo ciclo de setores radicais que poderiam trabalhar ao redor dessa narrativa de vitimização, e alguns desses muito perigosos, né? Que podem partir para ações que não são legítimas na disputa do poder, e que, pelo seu extremismo que representam. E isso apenas disparar um processo, mais um ciclo de uma crise institucional que não vai ser superada, e quem sabe seja bem pior do que a gente tenha hoje. Então, tem várias especulações. Outros pensam que é preferível construir todos os caminhos possíveis para poder restringir o campo de ação do governo, permiti-lo terminar, porque é fundamental derrotar esse projeto eleitoralmente, socialmente, por meio de uma disputa da consciência da sociedade, enfraquecendo, inclusive, esses próprios grupos extremistas armados que estão sendo armados e que acompanham esse projeto, para que eles sejam restringidos, sejam estrangulados, dando tempo à própria institucionalidade de aqui até lá a trabalhar nesse sentido, dando tempo à mobilização social a trabalhar nesse sentido. E que o Brasil só voltaria a uma normalidade institucional se nós realizarmos eleições livres com todas as forças que têm alguma base social participando, e com isso, sem interdições artificiais, vou colocar entre parênteses, entre aspas, porque se uma CPI conclui que o presidente cometeu crime de responsabilidade, não seria uma interrupção artificial, mas sem interrupções que possam realimentar esse trauma que já foi vivido nesse ciclo anterior de interdição artificial, essa sim, de uma força política participar do jogo democrático brasileiro. Então, eu trago apenas todos outros vão dizer que, veja, isso também é um risco, e da mesma maneira que esses grupos sociais, num eventual impeachment, poderão crescer a sua radicalidade nesse tempo, e hoje eles estão mais organizados, também, num resultado eleitoral, também estariam dispostos a atitudes radicais de extrema-direita. Coisa que a gente já viu na reta final da abertura democrática no Brasil. Então, esses são argumentos que estão aí no debate público. Eu acho que todos eles estão sobre a mesa, e é preciso ir acompanhando a evolução desse processo. Maravilha. Então, para a gente ir para a nossa última pergunta, o Fábio de Sá e Silva pergunta e diz, você responder só se você se sentir confortável, mas ele diz, pergunta de que modo a eleição de Biden muda o quadro para Bolsonaro, inclusive em relação a espaços como a Organização dos Estados Americanos, que parecia muito influenciada por Trump. Bom, obrigado, Fábio, pela pergunta. Eu acho que muda o quadro geral, né, e muda também muda o ar em Washington, né? Acho que de alguma maneira também pode mudar. Eu já não estou mais dentro da OEA, mas eu acho que ele também pode mudar algumas das posições de adesão ao projeto trumpista, que automaticamente se replicou nesse ciclo anterior. Então, a minha resposta é positiva. Eu acho que tem mudado e pode mudar sim, porque efetivamente a relação do governo dos Estados Unidos, tanto com a OEA quanto com os países da região, ela se modifica, né, na política do Departamento de Estado. E eles têm políticas diferentes nessa maneira de relacionar-se com a região. O projeto, a política exterior do Trump foi uma política de imposição aos países, mais ou menos na linha de que ou estão conosco ou não estão conosco.
né? Ou nos acompanham num discurso mais radical em relação ao que está acontecendo na Venezuela, por exemplo, ou não é considerado amigo, está fora de vários outros espaços. E isso foi um processo, para mim, era uma intimidação, uma lógica de intimidação, que para alguns funciona, outros não funcionam. Alguns países funcionam, outros países não funcionam. Eu não vejo os democratas, a política exterior democrata com essa prática, né? Então, acho que é uma outra linguagem, é uma outra relação. Quem sabe, vamos lembrar, por exemplo, que no final do governo Obama se disparou um processo de mudança na estratégia da política exterior na relação com Cuba, né? Restabelecendo relações comerciais, pontos de diálogo, etc. Era uma outra maneira de tentar promover, segundo os princípios do Departamento de Estado, a democracia, as liberdades, etc., dentro de uma tradição que existe. Então, aí dentro. Então, eu vejo que isso muda. Não vou fugir da pergunta, eu acho que tem uma mudança, sim. Bom, eu vou voltar para inglês agora, então, para a gente fechar a conferência. So, before I pass the word to Gladys, who will close the session with a few words, I'd like to remind all of you that we're having working groups and workshop meetings tomorrow, as well as a general meeting. Working groups begin at 12:30 p.m. EST. Workshops begin at 2:30 p.m. EST, and the general meeting will begin at 4:30 p.m. EST. All those sessions require individual and separate register via our website, so democracybrazil.org. There will be a tab called National Conference 2021. You'll find all registration links there. And so if Gladys would like to say some words before we... Yes. Thank you. I just want to say, Paulo, thank you for that brilliant talk. It was excellent. And I appreciated the audience and, participants asking so many questions. So I want to thank Jim, Juliana, Marina, Rony, all of our translators, and I apologize if I'm forgetting anyone. But of course, thank you everyone who participated and who attended. I do want to encourage you to please come tomorrow. And I know Rony just mentioned this, but I wanted to just list some of the working groups. So the Afro-Brazilian Rights Group will meet tomorrow, health, Indigenous rights, LGBTQ+, religion, and rural movements. All of those working groups will be meeting tomorrow. So if you are interested in any of these, please just go to our website, democracybrazil.org, and you can find more information. Also, I just want to quickly announce the workshop sessions. So those are the ones from 2:30 to 4. We have one on congressional advocacy, digital security training, labor solidarity, media advocacy, and the Stop Deforestation and Land Grabs. So they all sound very exciting. So I hope to see you all there tomorrow. And again, as Rony just mentioned, our general meeting tomorrow is at 4:30 p.m. Eastern. So again, thank you everyone for participating. Paulo, again, thank you for your excellent speech. And I look forward to seeing you all tomorrow. Thank you. Have a good night.